bem-vindo a mais um programa Transparência. Hoje nós vamos falar sobre jornalismo e política. E eu convidei o Rodrigo Camargo, advogado e jornalista. Tudo bem, Rodrigo? Tudo em paz, graças a Deus, Serginho. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui no Transparência mais uma vez. Você continua falando sério. A gente tenta, né? Em especial quando envolve jornalismo e política, você sabe que é um desafio árduo, né? Falar sério. Mas você está na Rádio 79, todos os dias pela manhã? Rádio 79, de segunda a sexta-feira, às 8h20 da manhã. E todas as quintas-feiras ao vivo também, no canal 22 da NET, que é a TV Mais Ribeirão, às 8h30 da noite, ao vivo, para Ribeirão Preto, Sertãozinho e Bonfim Paulista. Legal. E o professor Eduardo também, professor de jornalismo, jornalista, atuante aí também, junto nos programas todos. É isso aí. Tudo bem, Edu? Tudo bem. Agradeço o convite mais uma vez, Sérgio, para estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui contigo, com o Rodrigo, para a gente discutir aí, né? Jornalismo e política, né? Você imagina na academia como a gente levar isso, né? Para a faculdade, para discutir o jornalismo, colocando a política, então, né? Então, eu vou começar com uma perguntinha. O que você viu de pior, se é que dá para tirar alguma coisa boa nessa época de eleição, no jornalismo? Sérgio, eu penso assim, da política, né? Eu acho que sempre a gente é presenteado ou surpreendido com o teatro aí de horrores, né? Da dissimulação, da hipocrisia. O que não se espera é do jornalismo essa dissimulação, né? Então, se você me perguntar assim de bate-pronto o que eu vi de pior, eu posso dizer que, independentemente de escolha do meu voto partidário, do meu voto de candidato, eu acho que o que eu posso dizer do ponto negativo para a democracia do país foi a capa da revista Veja no final da campanha do segundo turno, no apagar das luzes. Se fosse um veículo que tivesse se declarado, né, publicamente o seu voto, o seu lado partidário, a gente, claro que aceitaria, sem problema algum. Mas foi um golpe sujo do jornalismo da Veja, aquela capa que antecedeu aí as eleições do segundo turno. Você acha que ela ajudou mais ou atrapalhou? Na verdade, por não gozar mais de tanta de crédito no jornalismo, ela acabou atrapalhando o candidato Aécio, né? Mas, na verdade, isso eu acho que atrapalha a democracia, porque, na verdade, quando você acha que o país está crescendo, está melhorando, né, no aspecto democrático, crescendo na qualidade do conteúdo, do jornalismo, você vê exatamente a contramão disso tudo com uma publicação como foi essa da revista Veja. Você acha que a revista Veja fez mais ou menos igual o Silas Malafaia, declarou apoio e ferrou? Na verdade é o seguinte, não seria ruim ter declarado o apoio, mas da forma que fez foi ruim. Foi ruim. Né? O Silas Malafaia eu acho que fez o papel dele, né? Declarou apoio, foi declarado, né? Foi declarado, embora não ajudou. Né? Exatamente, é uma brincadeira aqui, é todo mundo que ele apoia, parece que não vai. Eu acho assim, o pessoal fala tanto do Stone lá, do Mick Jagger. Mick Jagger, né? Nós não precisamos do Mick Jagger, né? Aqui a gente tem Silas Malafaia e tem a Marina Silva. Pois né? Porque qualquer um que a Marina Silva se junta, no mínimo perde eleição, né? E se não perde, morre. Né? Edu, e você que está aí com um curso, uma pós, né? Sobre redes sociais. Digitais, isso. Como você viu as redes sociais, os próprios jornalistas usando as redes sociais de uma forma muito duvidável, né? A questão é a seguinte, a gente nunca teve tanta participação assim, né, em uma eleição, em uma campanha, né, quanto em outros anos, né? O Facebook, o Twitter não estava tão evoluído, vamos dizer assim, né? Não tinha tanta participação. E talvez vindo aí nesse gancho da Copa do Mundo, né, que o pessoal participou muito também ativamente nas redes sociais durante a Copa do Mundo, veio num embalo aí a campanha eleitoral. Eu acho que o grande problema das redes sociais foi que ficou exatamente talvez esse ranço da Copa do Mundo. Então, com o mesmo embate que se criticava os jogos e a postura dos times de futebol, foi assim que foi discutido nas redes sociais.
né? Era quase um Corinthians e São Paulo, um Flamengo e Fluminense. Só faltou marcar lugar para briga, né? A gente via, exatamente, né? Só faltou isso. Teve uns caras que marcaram, sem dúvida, marcaram briga. Então, assim, era um defendendo um lado e o outro defendendo o outro, mas defendendo no sentido de torcida mesmo. Olha, eu torço para esse ganhar, eu torço para aquele ganhar. Então, e muita gente sem muito conteúdo para discutir. Essa que é a grande questão, né? Então, eu não vejo o menor problema. Eu acho que, inclusive, é muito positivo a participação. Né? A gente sempre diz isso aí em outros programas, a gente conversou isso. As pessoas precisam participar mais da vida política. Aliás, os próprios cidade, políticos dizem isso, né? Então, assim, vocês precisam discutir, vocês precisam debater política e tal. Só que tem que ter uma bagagem, tem que ter um critério para isso, ou tem que ter uma verdade, né? Eu tenho amigos que torciam por um lado, vamos falar assim, né? Torcendo mesmo, né? Torciam por um lado, outros torciam para o outro, mas eles tinham a hombridade ou, né, o respeito de entender as posturas, né, e discutir não partido, não bandeira, né, mas sim discutir política. Né? Acho que essa é a grande diferença que pintou nas redes sociais. Agora, o que vocês acham dos debates? Eu ouvi alguém comentando assim que o que está faltando é um pêndulo, né, um prumo, um jornalista ou um grupo de jornalistas que diga que se o candidato está falando a verdade ou não. Porque assim, um vai e fala um monte de número, o outro faz, é mentira. O outro, não, você não conhece. E não tem ninguém para dizer, ele está falando a verdade, ou ele está mentindo. Não está faltando isso, porque o povo fica assim, e agora? Quem está falando a verdade? A gente quase viu um MMA, né, nos debates, né? O debate, eu acho que foi, na verdade, um mais do mesmo, né? Principalmente nesse segundo turno. Porque eu acho que o primeiro turno, que foi a graça do primeiro turno, foram os candidatos nanicos, né? Que a gente chama de nanicos, que são aqueles desprovidos dos marqueteiros. Né? Aqueles que não têm a grana do marketing, então eles vão ao natural, né? Vão com mais verdade. Talvez, né? Ajudaram a embaralhar. Exatamente, ali, né? Então foram com mais verdade. E eu chamo a atenção para a participação da Luciana Genro, né? Que foi quem deu aí talvez um tempero especial para o destempero de alguns candidatos ali maiores, né? Tem um lado engraçado, teve o lado engraçado do Eduardo Jorge, o outro Levi Fidelis, né? Teve foi autêntico, apesar de você pode não concordar, mas ele foi autêntico. Exatamente. Tinha a sua verdade. Levaram ali, né? as suas verdades, né? Mas o segundo turno, você vê que era um repeteco, né, daquelas questões a senhora está sendo leviana, né? E o candidato se esqueceu que leviana, em parte do Nordeste e do Norte do país, é uma palavra muito feia, que é mulher da vida, é prostituta, né? Então, quer dizer, o candidato chamava a presidente da República de prostituta em algumas regiões do país. Leviana quer dizer isso. Complicado, né? isso. Pois é, então. Então, quer dizer, é um erro até do próprio marketing do candidato, né? Do linguajar. Então, você percebe exatamente a falta de um toque jornalístico, como você mesmo disse, e até mesmo do mediador, de dizer, olha, ou até mesmo da direção do debate em dar esse toque de jornalismo, que já que o debate é um programa de jornalismo, a não ser que o Eduardo me corrija e diga, olha, não dá para entender o debate como um programa jornalístico. Não, né? tem que ser, né? Então, mas tem que ser. As pessoas querem a verdade, elas não querem que o sujeito fique. Quer dizer, precisa de alguém ali para dizer, olha, não, este número que o senhor disse ou que a senhora disse não está correto. Não está correto por causa disso, disso. Né? Então, quer dizer, tem que ter essa participação do jornalismo nisso. Tiveram, inclusive, algumas entrevistas a candidatos, né, feita com jornalistas, que foram muito mais produtivas que os próprios debates. Sim, exatamente. Né? Que provocaram muito mais, que discutiram, né? Que aí o jornalista poderia dizer, não, mas não é assim. Não, peraí, não é isso, né? É isso. Freou, discutiu, né? Tirou dessa zona de conforto, né? De, eu falo o que eu quero e você escuta. Inclusive, alguns debates foram proibidas as participações de jornalistas. Então, né? O último debate da Globo, por exemplo, proibiu a participação dos jornalistas. Não teve, quer dizer, tiraram os jornalistas da jogada. Então, quer dizer, tudo bem que tem uns jornalistas aí que não fazem nem falta, né? Era bom nem perguntar, né? O Boris Casoy, por exemplo, não fez falta nenhuma, né? Não perguntando ou não. Mas a maioria, assim, é importante. Isso faz parte da liberdade.
de alguma forma, isso foi vamos dizer assim, um combinado, né, um acordo, parece que entre os candidatos, de não ter jornalistas fazendo perguntas. Foi um comum acordo dos dois lados no segundo turno. Quer dizer, erraram novamente. Erra-se na questão democrática de você ter essa participação, essas alfinetadas, que isso aí é essencial. Né? Mas eu acho que o próprio jornalismo, na verdade, eu acho que a gente, em termos de veículo de muito comunicação, submisso. E a gente tem que se repensar. Exatamente. A gente tem que se repensar. Aceitar. Aliás, é o que nós estamos discutindo aqui, né? A gente tem que se repensar. E quando você me perguntou, quer dizer, qual foi o ponto negativo disso tudo que eu disse à Veja, né? Então, quando eu digo que foi um desserviço prestado à democracia, foi um desserviço prestado ao jornalismo também. Sem dúvida. Né? A capa da Veja não pegou mal para a Veja somente. Pegou mal para o jornalismo. A credibilidade, né, do jornalismo. Exato. Inclusive hoje que a gente discute a existência do jornalismo impresso, né? Uma revista, um periódico semanal, isso. Tantas revistas fechando, periódicos fechando. E daí a Veja foi lá e o que ela fez? Ela soltou tiveram amigos que disseram que na quarta noite já estava lá, né? Mas oficialmente a gente entendeu que estava na quinta nas redes, né? Nas redes sociais. E eles pulverizaram exatamente no online, onde você tem uma massa contando com essa massa de disseminação, que olha, eu vou contar com outro que ele dissemine esse conteúdo. E aquilo que a gente falou, né? Tudo bem se ela se posicionasse antes. Tudo bem também que muita gente já entende, né, que a Veja assume a postura de um candidato e a Carta Capital assumiu de outra. Mas a Carta Capital, ela disse isso antes. Assim como o Estado de São Paulo, assim como a própria Folha, né? Alguns veículos foram lá e se declararam. Olha, o que vocês acham disso? Quando um veículo, diz que a linha editorial dele pende para tal entendimento, ou para tal linha política, ou para tal candidato, não significa que ali não contenham opiniões diversas exatamente. Do veículo, né? Quer dizer, mas é a linha editorial que ele a postura então, que ele decidiu tomar. Até um tempo atrás, os veículos faziam de tudo para dizer assim, não, somos neutros. imparciais. Hoje eles estão tomando lado, vamos dizer, tomando cor. O que vocês acham disso? É bom? Porque fica claro uma coisa que todo mundo já sabia ou não? Lógico. Eu penso o seguinte, na minha opinião, eu acho que não existe jornalismo sem opinião. E não existe opinião sem parcialidade. Né? Quer dizer, quando você emite uma opinião, você está tomando parte de alguma coisa. Né? E tomar parte, quer dizer, você está tendo uma certa parcialidade. O jornalista ele tem que ter independência. Ele não pode vender a sua opinião. Né? Mas é muito veículo, diferente. Né? Exatamente. O veículo ele tem que se posicionar da forma como ele está trabalhando. Inclusive nos Estados Unidos, você vê que os dois principais jornais, às vésperas das eleições, eles se declaram. Olha, a gente defende a direita, a gente defende a esquerda. Entendeu? Né? Exatamente para que você deixe claro para quem está consumindo do teu jornal aquilo, para que o outro entenda. Qual que é essa linha editorial que você trabalha? Independente do jornalista. Eu acho que assim, o jornalista que não tem que ficar se declarando, né? O Bonner dizer, eu voto pro fulano, a Fátima, não é isso, né? O jornalista... Aí é apoio, né? Exatamente, aí é diferente. Mas o veículo, eu acredito que isso é benéfico, né? Porque exatamente você mostra, você deixa na mão do leitor, na mão de quem está consumindo esse jornalismo, esse veículo, entendi como que vocês têm a leitura sobre esse determinado assunto. Entendi a postura de vocês. E daí você devolve essa devolutiva para quem está consumindo isso. E o Eduardo tem uma leitura bacana das participações que ele faz com a gente no Fala Sério, que é muito bacana, que o bom leitor ou o bom consumidor de jornalismo é aquele que lê tudo. Então, se eu tenho dois veículos, um que se posiciona a favor da direita e o outro que se posiciona a favor da esquerda, se eu sou um bom leitor, eu vou ler os dois. Exato. Eu vou consumir os dois veículos. Né? Então, mas esse posicionamento não pode ir acompanhado de mentira também. Não, lógico. Olha, somos a favor por causa disso, achamos que é melhor. É lógico. Porém, tem que falar ali o lado A e o lado B. Eu acho que senão, aí que você tem o compromisso com a verdade. É, né? Lógico. Aí então, assim, não tem que haver um compromisso com a neutralidade nesse caso, mas sim com a verdade.
Até né? porque não dá para ser neutro, porque alguém Lógico está que pisando não. na bola, né? É lógico que não. Em algum momento alguém vai falar alguma coisa que não está certo. Exatamente. Não, eu acho que quando você toma partido, né? Quando você toma partido, não quer dizer que você é cúmplice de alguma coisa. Então, por exemplo, olha, eu voto na candidata do PT, eu voto na Dilma Rousseff, que foi o que muito se alardeou nas redes sociais. Ah, então você vota a favor da corrupção. Não. 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 Eu voto da maneira na que- candidata, mas eu vou continuar combatendo, criticando a corrupção que se instalou. Até porque seja o PT não é o do único que PT, tem corrupção. seja do PT, seja do PSDB, seja do E PT. Mas o plano de governo melhor E para esse, mim. era, e Exatamente. esse era o grande problema, inclusive, voltando para as redes sociais, dos debates nas redes sociais. Porque era assim, você é 100%, quando você declara o seu voto, então você é 100% Dilma, você é 100% Aécio. Tipo, você tá fechando os olhos para as coisas É, ruins. Não, não dá. como se você tivesse vestido uma camiseta, tatuando no braço. Uma camiseta de força, né? E que você acredita fielmente naquele 100%, né? Não quer dizer que você votou num candidato que você simpatizou, que você escolheu pelo menos pior e chegou ao denominador que aquele candidato seria. Não quer dizer que você concorda 100% com ele. Agora- né? E as pessoas discutiam isso, enquanto 100%. Isso que atrapalhou. Só para arrematar essa história que o Rodrigo falou do leitor, do consumidor das mídias, olhar de uma forma mais ampla, né? Ver num veículo, ver no outro. O que aconteceu nos debates também nas redes sociais era essa a grande questão. O cara lia a manchete do jornal e a manchete era a discussão. Quer dizer, a linha fina, a história... Ninguém ia procurar saber o passado, ninguém discutia isso, né? Era exatamente, só discutiam-se as manchetes. Então são discussões muito rasas, né? E aí vira fla-flu mesmo. Lógico, Vira fla-flu. lógico. Agora, e a questão do jornalismo? Tipo assim, a Veja, vamos falar, já que estamos falando da Veja, publicou algo que seria exclusivo, mas que ninguém podia ter acesso, porque é algo sigiloso. Como é que fica esse jornalismo? Isso não cheira uma corrupção também aí? Tipo, eu consegui uma informação por baixo dos panos também? Primeiro que se qualquer advogado criminalista que se preze, se você consultá-lo, vai dizer para você que esse instituto da delação premiada é uma vergonha. Primeiro que é o seguinte, o criminoso é um ser desprezível, é um vagabundo. Um criminoso é um ser desprezível. Aliás, se não fosse ele, não teria acontecido Exatamente. Agora, além de criminoso, é um dedo duro. Então ele é desprezível duas vezes. Né? Duas vezes, entendeu? O cara não serve nem para uma coisa nem para outra. Além de criminoso, quer dizer, você lembra quando você era moleque e tal, não sei o que você era pego, né, na turminha, mas quando era pego aí que a mãe da gente pegava, que você era pego fazendo arte, não era legal quando você estava na turma, quem foi? E todo mundo levava bronca junto e ninguém entregava ninguém, Exatamente. Porra. Isso era amizade, isso. Então, quer dizer, até bandido tem que ter ética. Né? Até bandido tem que ter ética. Então, o cara é canalha duas vezes, uma por ser bandido e outra por ser dedo duro. Então, essa delação premiada, ela, na verdade, ela é o instituto mais desacreditado que tem no direito. Agora, você imagina se é o instituto mais desacreditado que tem no direito, você imagina que crédito que deve merecer um jornalismo que estampa na sua capa, às vésperas das eleições, todo um jornal, toda uma matéria baseada numa delação premiada. Não traz documento, não traz um depósito. Olha, eu dei 2 milhões para o deputado tal, eu dei 10 milhões para o senador que morreu, então, mas que é o o que do pega PSDB. mais aí, o que pega mais aí... Inclusive já incentivando um possível impeachment. Não, mas o que pega mais aí, exatamente. que eu estou querendo que vocês me falem como jornalista, é que supostamente essa revista foi a única que teve acesso a isso, sem, inclusive, ela não podia ter acesso, Pois porque é. era sigiloso. Isso também não seria uma corrupção? Alguém passou essa informação. Quem Informação passou? privilegiada. Privilegiada, porque um órgão público não teria que chamar a imprensa e dar uma coletiva, a informação é para todo mundo. Quando alguém põe lá exclusivo, não cheira mas alguma coisa assim, tipo, por que essa exclusividade? Então, mas aí, Serginho, tem aquela questão também assim, né? É de responsabilidade do veículo que faz, né? É lógico. Você está colocando no veículo. Então você pode até ter acesso a essa informação, mas e aí? Você vai colocá-la ou não?
né? De que forma você vai colocar ou não? Quando então, mas o que eu estou levantando aqui, Edu, a exclusividade não cheira a uma certa corrupção? Mas lógico que tem. Nesse caso, eu estou falando até no geral, porque todo mundo, toda vez que você vê lá exclusivo, tá, se está acontecendo um acidente e está exclusivo, é porque só aquela empresa estava com um helicóptero lá, beleza, até aí beleza. Agora, uma informação de um órgão público exclusiva da Polícia Federal. Caramba! Vazou, Polícia Federal. Vazou. Não, então, vazou para um veículo vazou só. De alguma mas forma, esse veículo não deveria ter vergonha de falar assim, olha, eu posso dar essa informação porque ela é uma informação já com corrupção. Já o próprio Ministério Público Federal, isso teve uma informação da Folha de São Paulo, o próprio Ministério Público Federal pediu algumas informações para a Polícia Federal e não obteve essas informações. Ué, então como é que o Ministério Público não tem e a Veja tem? E a Veja teve. Pois é, então. Então você vê que é uma linha de raciocínio estranho, aí, né? Que não tem muita lógica. Quer dizer, que não merece crédito. Que não merece crédito. Então você percebe aí que, além de ser, e tudo isso eu trago, baseado no que eu estou te dizendo, que esse Instituto da Delação Premiada é um instituto que merece reserva, e quem estiver assistindo a gente, jornalistas, né, ou futuros jornalistas, tal, quando você pegar uma matéria e disser, olha, vai ter um depoimento, uma delação premiada, vai cobrir, óbvio, né? Acho que jornalista sente cheiro, né, de longe. Mas quando fizer a cobertura, né, Eduardo, vai com calma. Leia as entrelinhas. Exatamente, com cautela, porque não tem ser humano pior do que dedo duro. É pior do que bandido. Bom, agora para desestressar um pouquinho, e os programas eleitorais, hein? Os programas eleitorais. Vamos falar agora dos programas oficiais dos partidos. Era bacana, né? Pra dar risada, pra você xingar, pra você falar mal, né? Porque, na verdade, falar que contribui é muito pouco, né? Dizer que contribui de uma forma positiva para debater, para discutir e tal. Eles são engessados, tem aquela característica de sempre, né? De ser uma propaganda, né? Mas, na verdade, não tem verdade ali, né? Não, além de não ter verdade, aí ontem eu estava assistindo um programa e fiquei sabendo que aquele sujeito do raio laser lá se elegeu, caramba, com uma campanha na qual ele não falou nada. Eu penso ele só serviu pra gente ser xingado lá nos Estados Unidos, os programas, que os caras tiraram o mal barato da gente. Foi legal, exatamente. Inclusive a imprensa dos Estados Unidos fez uma matéria bacana, mostrando todos os caipiras. Bacana, não sei se é bem o nome, mas... bacana para dar risada. Pra dar risada, exatamente. Né? Mostrou somente a forma que se faz campanha. Mas também vamos dizer assim, é um reflexo do que as pessoas querem enxergar, né? Ou querem ver, né? Que na verdade são as pessoas que acabaram sendo eleitas, né? Quem chamou mais atenção. Então também o político também é um reflexo da sociedade. Não, sim, lógico. Mas existe uma certa identificação, né, do eleitor com esse tipo de gente, né? Então, o próprio Tiririca é um exemplo disso. Então, mas não é explicado para o eleitor o seguinte: legal, o Tiririca vai lá, mostra uma Brasília, fala que ela tem uns podres, mas ele gosta dela e tal. Só que eu não explico para o eleitor o seguinte: você vai votar nele, mas você não vai eleger só ele. Você está levando mais uns 4. Você está levando mais uns 4 que você não conhece, não sabe quem é e que você não quer lá. Isso não é explicado. Então, a imprensa também não deveria se dedicar mais a explicar isso, porque os políticos, não sei se eles querem explicar. Na verdade é o seguinte, eu acho que o jornalismo político tentou explicar isso. Eu acho que muitos de nós escrevemos, falamos, só que tem um mal de nós, eleitores, que é nos preocuparmos com a política somente em época eleitoral, né? Então, às vezes até nas vésperas. Então nós estamos tentando mudar isso. Tomara, eleição, nós estamos aqui já discutindo e nós vamos entrar agora na eleição municipal, que é daqui 2 anos, nós já vamos começar a falar. Exatamente, continuamos falando de política. Então eu acho que o lance é esse, é continuar falando de política todos os dias, todos os momentos, para que a gente possa, a cada dia mais, aprimorar esse tipo de conversa, para que as pessoas possam despertar para esse tipo de coisa. Né? De que votando num Tiririca você está levando aí mais 3 ou 4 deputados que sequer você conhece o nome, sequer você sabe quem são, né, esses deputados. Então, e esses programas eleitorais, na verdade, servem
como um meio de arrecadação, né? Servem como meio de arrecadação e de formação de caixa 2, que a gente sabe disso. Servem como meio de caixa 2 para a arrecadação e, em alguns casos, até desvio dessa grana para outras coisas, até mesmo além do programa, né? De TV ou de rádio. E eu acho que aconteceu um outro caso, deixa eu chamar a atenção aqui. A gente não sabe disso, é só mas a gente não está sabendo disso, não. Mas isso aqui no Brasil ainda não aconteceu. Isso aqui no Brasil ainda não aconteceu. Não. Tem um outro caso que né? mas pode ser que aconteça. A gente tem que chamar atenção para isso, né? Mas tem um outro caso que eu achei curioso que aconteceu desta vez aqui, que foi o Tribunal, o Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, ter mudado as regras do jogo quase no final do jogo, com relação ao programa eleitoral, com relação aos ataques que se faziam Dilma e Aécio. De repente, quando um começou a dizer verdades sobre o outro, coisa que eu acho interessante num processo eleitoral, né? Quando começam a aparecer verdades, que o nego fala, mas é muito ataque e tal, mas é nesses ataques que moram as verdades, né? Aí, de repente, o TSE diz o seguinte: suspende o horário eleitoral de todo mundo, né? Da Dilma, do Aécio e tal, porque o horário eleitoral não é para isso, é para fazer propostas, né? Mudou a regra, porque até o primeiro turno podia, né? Tanto é que aqui em São Paulo, na campanha para governo, a gente assistiu ataques e ataques entre Alckmin e Scaff e vice-versa, né? Então, aí de repente o TSE mudou as regras do jogo. De alguma forma é uma forma de censurar o debate, né? Lógico. Você para novamente de discutir, de debater, né? Porque discutir proposta é o que a gente estava dizendo outro dia, né? Se você pegar a proposta de todos os candidatos, até do primeiro turno, todos eles, é um país lindo e maravilhoso, é uma gestão maravilhosa da proposta. Ninguém vai escrever na sua proposta assim, a gente vai melhorar a saúde assim, mesmo que passamos por caminhos tortuosos e tudo mais. A proposta vai estar sempre linda, né? Agora, assim, o debate que vai lá e provoca, que discute, que cutuca daqui, que tira alguma coisa de lá, isso aí é proveitoso de alguma forma. Tá, agora vamos vir aqui para Ribeirão. A campanha já começou. Embora não claramente, para alguns até claramente, a gente já começa a despontar alguns candidatos para prefeito. Também para vereador, alguns já estão aí se descabelando aí, fazendo já campanha. Você acha que as redes sociais, Du, você que está trabalhando mais efetivamente com isso, vai também influenciar muito o Ribeirão, ou você acha que foi mais no caso nacional? Tem que saber fazer, né? Eu acho que o grande detalhe é esse, né? A gente sabe que influencia, mas as redes sociais, elas são muito, vamos dizer assim, muito instáveis e depende sempre do quê? Nas mídias tradicionais, é mais ou menos assim, o candidato, ou o possível candidato, ou o político, ele fala e as pessoas do outro lado, no máximo vou reclamar com você, vou reclamar com a minha mãe, vou discutir com o meu vizinho, aquele cara falou essa asneira ontem, esse cara acha que ele me engana e tal. Agora, nas redes sociais, isso torna-se muito maior. Então o bichinho cresce de uma forma muito maior, tanto positivamente quanto negativamente. Então, assim, se você não quer ouvir do outro lado, ouvir do teu eleitor, ouvir do cidadão, ouvir de quem está dentro da sua rede social, aquilo que ele pensa sobre o que você está fazendo, é melhor você nem usar a rede social, né? Porque você vai travar esse discurso. E a resposta é imediata, né? É imediata e é compartilhado e não adianta você apagar depois, querer voltar atrás, porque aquilo vai te acompanhar o resto da vida ou durante os 4 anos, a tua gestão, sei lá, as pessoas sempre desenterram aquilo. Inclusive tem umas velhinhas perdidas aí que estão até hoje perdidas, né? Que o pessoal coloca lá, né? Que a velhinha tá perdida, ninguém passa lá para fazer, já encontraram, viu? Meia hora depois. A velhinha tá perdida há uns 4 anos, enfim. E o político, a mesma coisa, tem uns políticos aí que estão perdidos faz tempo, né? Não se encontraram ainda. Então, tome cuidado se você for usar a rede social, porque ela cobra um preço alto de você, né? Então, vou lá colocar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal. Seja coerente com a sua verdade, porque
as redes sociais cobram um preço alto disso. Além do que, o munícipe, o cidadão comum, também tem que tomar cuidado com aquilo que ele fala com o político. Ele também pode ser processado. Da mesma forma. Não é porque é rede social que eu posso falar o que eu quiser, xingar, acusar. E até porque nas redes sociais tem muita gente que não é aquela pessoa mesmo que você acha, né? Exato. Tem o seu José, que na verdade não é o seu José, né? É o fulano que é assessor do outro, né? Dando de alguma forma ali confrontando fake, né? Que a gente chama de fake. Então é preciso tomar cuidado com isso também, né? E tomar cuidado com essas torcidas, né, nas redes sociais, ficar levantando bandeira, que isso aí já começou inclusive bastante. A coisa já está rolando. E esses perfis falsos também, na verdade, não sobrevivem por muito tempo, né? Porque são facilmente hoje identificados, inclusive se são criados para cometer crime, né? Hoje facilmente a polícia está muito bem equipada para identificar e para punir aí quem comete crime com perfis falsos. Então a gente poderia assim dizer com toda a força assim para o munícipe, toma cuidado com o que você fala, porque você é advogado, os políticos podem te acionar caso você fale alguma coisa que não deva. Na verdade, as redes sociais, elas dão essa aparência, né, de terra de ninguém, de maior liberdade, e eu acho isso importantíssimo, né? Essa liberdade de repente parece que você está falando em casa, você está falando no quintal, né, da sua casa, mas ali é território que tem lei. Né? As mesmas leis que existem na calçada de casa, na rua de casa, no teu trabalho, na tua escola, existem também nas redes sociais. Você vai ter que responder por aquilo que você escreveu e por aquilo que você falou. E é isso que o Eduardo falou. Não adianta apagar depois porque fica registrado. E acontece que ali as pessoas criam força, né? Elas se sentem fortes, muito mais do que até porque vem alguns apoios, numa discussão pessoal, né? Então as pessoas acham que elas estão ali acima de qualquer suspeita, acima de qualquer fiscalização, acima de qualquer processo. E na verdade não é isso, você tem que ter coerência. Quando você está numa rede social, é você que está ali, né? E eu digo inclusive para meus alunos, falo assim, você não quer ver algo... escreva lá, a hora que você escreveu, você pensa que aquilo que você escreveu vai estar num outdoor na rua, né? É exatamente isso. A tua cara tá se lá. você não quer ver exatamente aquela sua carinha com o texto que você escreveu num outdoor na rua, se você não colocaria isso num outdoor na rua, não é o lugar para você colocar na rede social. Agora, se você banca aquela sua ideia, se aquilo tem verdade no teu discurso, tem coerência, coloque. Né? Mas tome cuidado, porque se você não colocar, não assumiria isso se estivesse no outdoor, isso não deveria estar na rede social. Essa experiência eu tenho feito até na rádio desde o início do programa Fala Sério, que as participações são por telefone e também pelo Facebook, pelo Twitter. Então, às vezes, as opiniões vêm pelo Facebook e eu reproduzo pelo microfone, até mesmo para as pessoas saberem que aquilo que elas estão escrevendo no Facebook está passando também para a rádio. Né? Então, quer dizer, aquela repercussão não é só para a rede social, ela está passando para uma rádio AM, que inclusive a rádio ela é também escutada pelo site da rádio. Tem gente que ouve no Maranhão, tem gente que ouve em Lisboa, em Portugal. Então, quer dizer, tem uma repercussão que a pessoa às vezes não tem a dimensão. Eles te entendem lá? Não? Em Lisboa? Você sabe que às vezes entende mais do que quem vai em Ribeirão. Então, por falar em rádio, houve uma época em que Ribeirão Preto os políticos eram todos eleitos pelo rádio. Alguns ainda continuam sendo eleitos. Não está muito diferente. Né? Você acha que hoje o rádio está tendo a mesma força de que 15, 20 anos atrás? Ou ainda que não tenha, tem ainda força? Sérgio, tem. A rádio ainda tem uma penetração política muito grande, tem uma comunicação verdadeira com a população muito grande, tem um apelo muito grande. Muito próximo. Muito próximo, exatamente. Tanto que quando veio o advento da televisão, quando veio as redes sociais, sempre o pessoal fala, principalmente a rádio AM, né? Quantas vezes ela foi ameaçada de morte? Né? Então ela sempre vai se adaptando a todos esses adventos da comunicação e vai se adaptando muito bem. E tanto que a repercussão de tudo que a gente reproduz, de tudo que a gente comunica na rádio AM é monstruosa. Tanto que desde o buraco na rua,
que a dona Maria liga para dizer, olha, tem um buraco na rua, que imediatamente a Prefeitura de Ribeirão Preto vai e faz, e acontece, e resolve. Até mesmo há uma questão que eu quero até registrar aqui, uma ideia que surgiu no programa Fala Sério, que virou lei na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Então você vê a repercussão, a penetração que tem a rádio. Qual né? foi essa ideia? Foi por conta do que vem acontecendo na saúde pública aqui em Ribeirão Preto, nesse negócio de que médico que atendeu, não sei quem foi, morreu, mas não sei quem foi que atendeu, tal. Aí nós falamos na rádio, fui eu que falei na rádio, que seria muito bom se houvesse uma lei que determinasse que em qualquer unidade de saúde, pública ou privada, estivesse estampado na recepção os nomes dos médicos responsáveis pelo plantão. Legal. E aí o vereador Bertinho Scandiuzzi, ouvindo o programa, transformou isso em projeto de lei. Foi aprovada essa lei por unanimidade aqui na Câmara Municipal e depois a prefeita teve a sensibilidade de sancionar a lei. E hoje já é lei. Muito útil. Pois é, e hoje já é lei. Né? Agora falta regulamentação para poder entrar em vigência plena, né, essa lei. Então, quer dizer, hoje o cidadão entrar numa unidade de saúde, seja ela de um plano particular ou seja de uma unidade de saúde, ele vai entrar lá, ele vai saber quantos médicos estão atendendo, entendeu? E quem são os médicos, o número do CRM, do registro, está tudo lá certinho. Então, isto saiu de uma rádio AM. Legal. Então, isso mostra, assim, claramente a sua pergunta, né? A resposta para a sua pergunta, a força que tem a rádio, né? O rádio ainda tem muita força e ele faz esse papel de xerife ainda, né? De ir lá e aproximar esse discurso da população com o poder público. O rádio ele ainda é muito forte como prestador de serviço. Por isso que é muito importante você saber quem está à frente desses programas de rádio, quem está lá no programa de rádio, né? Porque muitas vezes ele pode estar sendo usado de uma forma política exatamente para ser um palanque eleitoral e não, na verdade, um caminho de comunicação, de prestação de serviço. Bom, na última eleição nós tivemos 300 vereadores, candidatos, né? Candidatos. Você acha que isso se repete? Eu acho que sim. Candidatos vinculados ao rádio, televisão? Não, no geral, você acha que vai ter aquele monte de candidatos? Vai ter mais ainda. Eu acho que sim, eu acho que sim, porque tem muita gente que quer melhorar de vida, né? Bom, e tem muita gente seja do jeito fácil ou do jeito difícil. E tem muita gente que quer melhorar de vida e tem muita gente que vê na política uma forma de melhorar de vida. Infelizmente, tem gente que vê que, aliás, a maior parte das pessoas que entra na política entra com esta visão, né? Entra com essa visão de se dar bem. De mudar a vida e não a vida do outro. Exatamente. Né? Dos outros. E o grande exemplo, que eu sou crítico com relação a isso, o grande exemplo disso são pessoas que fazem dos seus mandatos trampolim. Né? Quer dizer, sem terminar mandato, já vai querendo galgar outros mandatos, já vai saindo candidato, sem terminar o seu primeiro mandato, já vai saindo candidato, e vai tentando aí alavancar a sua carreira política, sem terminar o compromisso que foi elaborado, que foi feito e firmado para poder conseguir os votos para ser eleito, para terminar aquele mandato. Então isso na verdade, são pessoas que estão vendo a política como um meio de melhorar a sua própria vida e não a vida dos outros, né, como a gente está falando. Agora essa questão você falou, vai ter muitas pessoas candidatas, muito mais candidatos, eu acredito que vai ter muito mais, mas eu acredito que vai ter muito mais, não vão ter novos nomes políticos. Você acha que não? A gente está sem novos nomes, talvez novos nomes, mas não novos nomes políticos. Entendi. Que estejam de alguma forma vai ter muita gente, envolvidos, vai ter muita gente. Lideranças quantidade, mesmo. Exatamente. Que não estejam vinculados a forças antigas, né, da cidade. Ou a partidos, né? Hoje é difícil a gente ver assim uma juventude como a gente vinha antes, crescendo dentro dos partidos, né? Isso é uma pena, isso é uma pena. É uma pena, é ruim isso para a democracia, né? O pessoal está participando, o cara que corrobora com aquelas ideias, ele diz, olha, eu vou me filiar, eu vou fazer
fazer parte das discussões, eu vou às reuniões desse partido, daquele outro. Então hoje se procura produtos, né, novos. Então você fala assim, o cara vai se lançar candidato a vereador, então assim, é um produto. Na verdade não é alguém que na verdade tinha uma participação política, se interessa e tudo mais. É um produto. Vamos lançar esse cara aqui, porque esse cara, ó, ele tem um apelo popular grande, ele aparece, ele não sei o quê. Entendi, ele nunca fez nada, mas porque ele é uma celebridade. Essa é a novidade. Vamos colocar essa novidade aqui, né, para ganhar. Então às vezes essa história de vamos trocar, vamos só trocar, vamos tirar todo mundo e colocar todo mundo Isso novo. também não quer dizer nada. Pode até piorar. Quantidade não é qualidade. Exatamente. Apesar que a gente tem que ter uma quantidade ampla para ver discussão. Também não adianta dizer, vamos colocar 3 vereadores lá que eles resolvem o problema. Você tem que ter uma quantidade, uma pluralidade para debater. Mas essa questão de trocar por trocar... Representatividade é isso, né? Representatividade é isso, exato. Agora vai... Essa campanha de vamos trocar todo mundo por trocar também não... Por trocar não adianta. Agora, quando a gente fala que faltam novos nomes, eu acho que a gente peca, a nossa geração vai pecando na formação dessas novas lideranças, né? Porque quando surge um menino novo na política, você pergunta o nome, ele vai te responder que é Tutankhamon Júnior, né? Então aí não adianta, né? Não adianta, quer dizer, porque não tem nada de novo. Ele está vinculado a forças antigas da cidade, viciadas, né? Forças políticas viciadas. Então, sem querer fazer avaliações políticas, mas, por exemplo, a eleição da prefeita Darcy Vera quebrou um ciclo, né? Quebrou um ciclo político, mas também não é uma figura política apartada de forças antigas da cidade. Quer dizer, ela vem também abraçada com forças antigas políticas da cidade, né? Da mesma forma, eu acho que a única vez que nós podemos dizer que Ribeirão Preto elegeu um prefeito que vinha apartado das forças antigas foi em 1992, quando elegeu no susto o Antônio Palocci Filho. Naquela vez que veio naquela força política do impeachment, do Collor e etc., foi no susto que elegeu Antônio Palocci Filho, né, naquele primeiro mandato, né, do Antônio Palocci Filho. Foi a única vez que Ribeirão Preto, de fato, elegeu um nome novo na política. Darcy Vera foi um nome novo, mas ela veio abraçadinha aí com um ou outro da política antiga da cidade. Bom, começam a despontar nomes já, né? A gente não vai falar isso aqui ainda, mas a gente já sabe, é bom que a população fique sabendo, que as campanhas já estão nas ruas, vamos dizer assim. Nas ruas e nas redes. Nas ruas e nas redes. Então, é bom todas mesmo. Todas as mídias. Ah, mas faltam 2 anos ainda. Não, mas é bom mesmo que você já comece a observar. Porque tem muita gente fazendo discurso, Serginho, e isso eu tenho falado no rádio, tenho sido criticado pra caramba com relação a isso, e aí vai a questão do jornalismo, que é o que a gente fala, né? A culpa da paisagem é a janela, né? Quer dizer, a culpa é do jornalista, né? Não, a gente só escancara e mostra a paisagem. Se não está boa, não é culpa nossa. Então tem gente abre outra janela, exatamente, então, né? Você está procurando só o que te agrada, abre outra janela. Atrás de outra janela. Então, e é o que a gente fala, tem muita gente que está fazendo discurso e tal, e essa pessoa, na verdade, vai se revelando que não é uma pessoa indignada com a péssima qualidade da saúde pública, com a péssima qualidade da educação pública. Não é uma pessoa indignada com isso. Na verdade, é uma pessoa que está angariando votos para a próxima eleição de 2016. Né? Então, é por isso que a população tem que ficar atenta, justamente porque você está dizendo, para o que você está dizendo. A campanha já está nas ruas, nas redes e nos veículos de comunicação. Né? Então, prestem atenção nos discursos. E a gente discutiu também, né, durante a campanha toda, a gente discutiu como a gente viu a imprensa de Ribeirão Preto de uma forma geral, não são todos, não dá para generalizar também, mas a gente vê assim, de forma geral, como uma imprensa muito morna, né? Como a gente viu desde várias eleições atrás, a gente está enxergando isso aí. Uma imprensa muito morna, que bate pouco, ou que procura pouco provocar debates, discutir, e não só aquela imprensa, porque assim, dizer que a imprensa é só reprodutora de informação, isso é levar a imprensa ao empobrecimento.
né? Dizer que o jornalismo só informativo, hoje informação, conteúdo por conteúdo, a gente tem em todo lugar. A gente tem na internet, a gente tem no Google, a gente tem informação, conteúdo a gente tem. Agora, assim, a reflexão, esse é o papel do bom jornalismo, né? O jornalismo que critica, que cutuca, que provoca. E a gente tem visto isso de uma forma muito branda em Ribeirão, né? A gente espera que isso comece a dar uma acelerada, né? A criticar mais, a tirar mais o pessoal da zona de conforto, né? Bom, e é isso que a gente está tentando fazer aqui. Exatamente. Talvez você que está nos assistindo fale assim, caramba, mas uma TV legislativa falando essas coisas, é ótimo isso. Não, acho que é aliás, interessante eu quero te parabenizar com relação a isso, porque na verdade o que o Eduardo falou é verdade, a gente sente falta desta imprensa em Ribeirão Preto, que outrora era uma imprensa combativa pra caramba, era uma imprensa muito presente, e a gente vê uma imprensa que é chamada de uma imprensa oficial, né, como é a TV Câmara, quer dizer, é uma imprensa que é a primeira a se preocupar, depois de um processo eleitoral, a trazer um debate sério como esse, que é jornalismo e política. Não, vamos aproveitar o calor da discussão e vamos manter a discussão, Então, Serginho, você está de parabéns, porque, na verdade, este espaço, que é um espaço público, né, de TV pública, na verdade, ele tem que ser ocupado corajosamente, como você está fazendo aqui. Muito obrigado, obrigado a vocês pela participação. E só complementando, dizer dessa seriedade que porque assim, em nenhum momento a gente foi censurado para não fale isso, não fale aquilo. De jeito nenhum. Em nenhum momento a gente está aqui exatamente nem para por falar. mim, nem pelos vereadores que estão aqui. Exatamente. Graças a Deus estamos realmente então numa a gente está democracia. falando de uma forma aberta, do jeito que a gente deveria estar discutindo em todos os outros veículos, que eles deveriam levar essa discussão, que sirvam de exemplo aí. E mais do que isso, eu queria já falar para vocês, até convidá-los para nos ajudar. A Rede Legislativa, a TV Câmara, pretende fazer o debate de prefeito. Muito bom. Ótimo. E com essa isenção, até porque não queremos mesmo estar de lado nenhum. Vamos convidar as faculdades, jornalistas de fora. Topam? Lógico. Topadíssimo. Então a determinação aí da Se a gente não for candidato, né, se vocês forem candidatos, vão ter que nos engolir, né? Mas é isso aí. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Serginho, obrigado mais uma vez pelo convite, meu cara. Obrigado, Du. Eu que agradeço, sempre. E você que está nos assistindo, espero que você tenha tirado alguma conclusão. E se não tirou, participe de mais debates. Procure entender o que está acontecendo. Não vá caindo no primeiro discurso, na primeira conversa, não. Analise. Daqui 2 anos tem eleição de novo. Escolha bem para não se arrepender de novo. Tchau.